Nesta segunda aula, utilizaremos geometrias básicas para compor 4 desenhos simples. O processo de desenho vai ser apresentado em 3 etapas distintas. Acompanhe. Você pode começar desenhando um quadrado de 3 cm. Em seguida, utilizar 2 diretrizes horizontais para marcar a base e a altura dos objetos. O quadrado pode ser duplicado para compor a vista das 2 faces ou lados de uma caixa. A ideia é que a caixa tenha algumas figuras estampadas, como círculos no lado esquerdo e um coração no lado direito. Repare que o coração pode ser desenhado com a sobreposição de 2 pequenos círculos e um losango. Como você aprendeu na aula passada, losangos podem ser obtidos a partir de quadrados girados 45 graus. Depois bastam alguns ajustes para adequar a sobreposição do losango rente às bordas dos círculos. Veja. O próximo desenho é uma bola de basquete a ser criada a partir de um círculo maior ajustado às diretrizes. O desenho na superfície da bola pode ser feito com uma linha central na vertical e 2 elipses menores. Mais à frente neste vídeo, ajustes serão feitos para melhorar a aparência deste desenho. Por ora, você pode girar um pouco todos os objetos da figura. O terceiro desenho é um recipiente transparente para guardar doces ou balas de gude, algo assim. Com um retângulo de 2 cm de largura, ajustado na altura até as linhas guias, dará forma ao corpo principal do recipiente. Este mesmo retângulo pode ser duplicado e achatado para fazer as vezes da tampa do recipiente em questão. Um outro retângulo sobreposto à direita fará as vezes de um rótulo. Os doces ou balas de gude, como você preferir, são feitos com pequenos círculos, duplicados e distribuídos no que vem a ser o fundo do recipiente. O quarto desenho é um abajur. A cúpula ou saiote pode ser desenhada a partir de um quadrado convertido em triângulo. Sendo que a parte superior da cúpula não é pontiaguda, você pode duplicar o triângulo e, se afastar apenas um pouco a cópia na horizontal, vai criar uma silhueta mais real para esta parte do abajur. Aí, para fechar o espaço onde os triângulos não se tocam, basta sobrepor um retângulo à composição. Veja. Um outro retângulo vertical, estendido até a base e centralizado em relação à cúpula, fará as vezes do suporte da lâmpada. Para criar uma base arredondada, utilize um círculo. O círculo deve ser deslocado em relação à diretriz inferior, até que você encontre o ponto desejado para definir a largura da base do abajur. Um retângulo maior deve ser desenhado para marcar um ponto de corte, de modo a sobrepor toda a parte excedente da base. Esta área sobreposta do círculo vai ser descartada no desenho final. Para finalizar a primeira etapa, basta esboçar o interruptor do abajur com um pequeno retângulo e uma elipse em sobreposição. Observe que até agora, com apenas distorções e variações de tamanho, apenas quadrados, círculos e triângulos foram utilizados para se desenhar a estrutura aramada dos desenhos. Esse tipo de composição, feita apenas com linhas de contorno sobrepostas, pode muito bem ser entendida como um esboço prévio no CorelDRAW, exatamente como acontece quando se utiliza lápis e papel. Na segunda etapa do processo de desenho, vamos refilar, por assim dizer, os desenhos.
aparando e soldando os objetos a fim de aperfeiçoar a aparência dos desenhos, conferindo-lhes uma aparência mais limpa e sólida. Veja, aqui não há segredos. Apenas tome o cuidado de selecionar corretamente os objetos enquanto aplica as ferramentas de formato do CorelDRAW. Se estiver exercitando com lápis e papel, é apenas uma questão de se utilizar uma borracha para apagar as linhas excedentes nas composições. Observe. Agora vamos para a terceira e última etapa, preenchimento de cor e contorno. Mas antes de prosseguir, o ideal é você realizar todos os ajustes que achar necessário nos desenhos. Por exemplo, nesta demonstração, a bola de basquete não ficou tão convincente porque as estampas elípticas estão muito estreitas e afastadas em relação ao conjunto. Precisam ser ajustadas. Veja. Se o que temos é uma caixa de lados iguais, sendo vista de quina, então, na realidade, as faces devem ser mais estreitas em relação à altura. Estar atento a detalhes como este é importantíssimo para se alcançar maior realismo em qualquer desenho, mesmo em figuras planas como as apresentadas aqui. Apenas por uma questão de gosto pessoal, a base do abajur está sendo ajustada para um tamanho menor. Agora que os ajustes foram realizados, vamos finalizar com a inclusão de uma linha na base para dar sustentação, apoio aos objetos desenhados. Esta inclusão está sendo feita apenas com o intuito de criar uma composição única com os 4 objetos. Assim, ao invés de 4 objetos em cenas individuais, o que se vai ter são os mesmos 4 objetos distribuídos em uma única cena. Mas saiba que desenhar linhas na base de figuras planas, para dar chão, não é regra. Vai depender de seu estilo e projeto de trabalho aplicar ou não esse recurso gráfico. Por fim, aplique o preenchimento de cor livremente, ao seu gosto, ou então com base em alguma paleta de cores pré-determinada. Se esforce em obter combinações de cores eficientes para o tipo de mensagem que sua ilustração quer passar. Não importa o tipo de atmosfera adotado para uma determinada cena, seja para objetos à luz do dia ou da noite, a iluminação e profundidade é sempre obtida com base em tons, ora mais sutis, ora de extremo contraste. O importante é que haja equilíbrio, que seja agradável aos olhos. Em resumo, as cores devem estar ali para compor a ambientação, criar clima, não para roubar a cena. Nem todo desenho possui cor de contorno, mas quando utilizar cor de contorno em seus desenhos, saiba que a espessura adotada e a cor podem caracterizar um certo estilo padrão ou então caracterizar um estilo pessoal de ilustração. Nesta apresentação, optou-se por utilizar contorno de espessura mediana e uniforme em todos os objetos. Aqui, o uso da cor para as linhas de contorno foi adotado para dar mais vivacidade e alegria à composição. Mas se você estiver com medo de errar, com dúvidas sobre qual cor aplicar ao contorno de seus desenhos, opte pelo preto padrão. Espero que esta aula tenha ajudado você que não sabe desenhar a compreender as bases de um desenho plano. Nesta aula você aprendeu como desenhos simples podem ser criados a partir de algumas poucas geometrias básicas e linhas. Pode parecer pouca coisa, mas saiba que esta mesma base é utilizada para se criar esboços em qualquer outro desenho, mesmo naquelas ilustrações sofisticadas, complexas e realistas. Até a próxima aula!
e não se esqueça de dar o seu like para incentivar o projeto. Abraços!